nós não nos relacionamos entre apenas duas pessoas. A gente se relaciona entre sistemas. Eita, meus queridos, presta atenção nesse vídeo que ele pode mudar muita coisa aí na sua vida. Eu sou Kelly Rotz, a sua mentora sistêmica, e eu quero te ajudar a enxergar isso aqui definitivamente para você ser uma pessoa completamente diferente do que a sua família te entregou até hoje. Lógico, se for ruim, né? Meus queridos, vamos lá. Quando a gente está buscando um relacionamento amoroso, a gente tem certeza absoluta que nós nos apaixonamos perdidamente um pelo outro, mas na verdade são os emaranhados sistêmicos não resolvidos, tanto de um lado quanto do outro, que nos fazem ter essa química, essa atração. Quanto mais nós nos liberamos dos padrões da família, mais consciência nós trazemos para os relacionamentos, mais possíveis e duráveis eles serão. Mas até a hora que a gente não olha para o padrão familiar, a gente repete ele. Então fica de olho aqui. Esse homem é um filhinho da mamãe. Ele é uma pessoa que viu os pais se separarem. Ele viu os pais brigarem. Ele viu os pais não darem certo. E aí ele viu inversões de ordem. Ele viu um monte de confusão. Ele vai pra vida bloqueando. Aí ela viu também que, apesar dos pais serem casados, bom, eles tinham muitos problemas financeiros, eles tinham muitos problemas com algumas outras coisas. Essa mãe ou esse pai cuidavam da família de origem, não necessariamente estavam aqui. Ela aprendeu a se virar sozinha, sem depender de muita coisa aqui do pai e da mãe. E ela também vai para a vida como bloqueada. Porque esses relacionamentos aqui não foram relacionamentos bem resolvidos e elaborados dentro de você como filha, como filho. E aí você olha e pensa, essa pessoa precisa me salvar. Essa pessoa precisa fazer o que eu quero, essa pessoa precisa ser isso, essa pessoa precisa fazer aquilo. Ele, a mesma coisa. Olha para ela e fala, essa pessoa vai me curar, essa pessoa vai ser a pessoa que vai ficar comigo, essa pessoa é a mulher da minha vida. E no final das contas, eles dois percebem que o que os uniram foram a história familiar um do outro, foi a história familiar um do outro. Eles entenderam que se nessa família teve traição, esse homem vai carregar o padrão da traição junto com ele. Essa mulher entende que se aqui para trás os avós dela também existiram traição, é como se existisse um imã. É uma coisa conhecida, é uma dor conhecida. Então os relacionamentos, eles começam a dar match, de fato as pessoas dão match justamente porque elas têm histórias parecidas. E aí, para que eu me relacione com força, para que eu esteja livre para eu me relacionar, para que esse relacionamento seja livre desses padrões, eu preciso trabalhar a minha consciência. E consciência é postura. Eu preciso ter uma postura diferente diante das pessoas. Eu preciso ter uma postura diferente diante do meu marido. E ele precisa ter uma postura diferente diante de mim. Então, quando a gente olha para esses emaranhados familiares, o compromisso um do outro é devolver esses problemas, é devolver essas questões, é entender que pai e mãe têm força suficiente para trabalhar o relacionamento deles. Ô Kelly, mas é o seguinte, meus pais não têm não. Meus pais, eles gostam da briga, Kelly do céu, lá em casa parece que o espírito da ragatanga vive lá dentro. Ô, gente, quando eu falo para vocês, devolvam, é dentro de vocês. Parem de responsabilizar pai e mãe por tudo na vida de vocês. No dia que vocês pararem de responsabilizar pai e mãe por tudo que acontece na vida de vocês, vocês vão aprender a se relacionar também assumindo a própria parcela dentro dessa relação. Quando é que a gente cresce para uma relação?
ou para a vida, quando a gente de fato para de exigir do outro e olha para a gente. No dia que vocês entenderem o poder dessa autorresponsabilidade, aí de fato vocês vão se responsabilizar pela parte de vocês. Vocês são 100% responsáveis pelos 50% desse relacionamento. Vocês são responsáveis por isso. Na hora que você integra o seu 100% e você olha para esse casal, para essa menininha que foi desprotegida, né? Porque criança, gente, só para deixar isso bem claro aqui, criança tem que ser protegida, protegida de questões financeiras, protegida de questões de relacionamento. E protegida não significa ser negligenciada ou alienada. Enquanto adultos eu resolvo isso. Enquanto adultos eu consigo me comunicar com os meus filhos de que ainda não é prioridade para a família pode esperar mais um pouquinho. O que é prioridade para a família é aquilo, é completamente diferente de você chegar para os seus filhos e falar assim, ó, não tem dinheiro. É bom você ficar sabendo logo que a vida é difícil, que você tem que correr atrás das suas coisas. O melhor marido é um bom trabalho. E aí você vai e despeja nos filhos as suas frustrações e esses filhos vão para a vida com essas frustrações. Tudo que eu disser aqui é trabalho interno, meus amores. Tudo que eu disser aqui é trabalho interno. É você entendendo que o seu pai e a sua mãe são plenamente capazes de resolver as questões deles, deixando aqui por terra todo o julgamento que você já fez em relação aos seus pais. É extremamente nocivo a gente olhar para nossa família e estar ali o tempo inteiro, ó, apontando os dedinhos, porque esses dedinhos voltam todos para a gente. Quando a gente consegue integrar a história real de pai, de mãe, a gente fica livre, livre para tudo, inclusive para fazer muito dinheiro, inclusive para ter muito amor, inclusive para ter muita felicidade na nossa vida. É para isso que serve a constelação familiar, para fazer com que você integre toda a sua história e vá para a vida com muita força, entendendo que é possível isso aqui acontecer. Agora, a partir do momento em que você vai com todas as crenças familiares, com todo o medo familiar, com todo o emaranhado familiar, são duas crianças se relacionando completamente bloqueadas. Uma mulher sem pai, um homem que tem a mãezinha em alta conta, uma mulher que tem um problema com a mãe, um menino que tem um problema com o pai, homens que não integraram o masculino saudável, mulheres que não integraram o feminino saudável. E não são mulheres protegendo homens, são mulheres colocando esses homens no lugar. E se eles não tiverem postura? Bom, ciência, aí você provavelmente está repetindo a história da sua família. Homens bons existem, a gente precisa olhar para isso também. E vocês, queridos homens, aprendam efetivamente a tratar uma mulher. Não é porque você olha para trás e vê sua mãe guerreirona, dando conta de tudo, levantando 5 horas da manhã, dormindo 11 horas da noite, que você vai achar que isso é rotina saudável para uma mulher. E aí você fica exigindo lá da sua mulher também, você não sabe nem tratar uma mulher. É extremamente importante que as parcerias aconteçam, é extremamente importante que o diálogo aconteça. Bert Hellinger dizia sobre um casal deve, falava assim, um casal deve conversar sobre tudo, inclusive sobre fidelidade. E dentro da constelação familiar, padrões de infidelidade não são apenas com a terceira pessoa, elas também são com excesso de trabalho, vícios, mentiras. De uma certa forma, a gente vai ver que isso tudo é traição. Portanto, um casal precisa olhar para sua criança, reconhecer a sua própria força. Esses dois precisam olhar para tudo que os pais entregaram como suficiente, deixar de exigir qualquer outro tipo de ação. E quando a gente para de exigir dos nossos pais, a gente cresce efetivamente. Aí a gente forma a nossa própria família. E aí os filhos vêm, de fato, com um padrão diferente.
E ter um padrão diferente é desafiador, vai exigir consciência, e toda consciência exige postura. E aí, tá pronto, pronta para o próximo passo?